Olá, tudo bem, gente? Vamos lá, estamos de volta aqui. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Tratado da Emenda do Intelecto. Livrinho aqui bacana, livrinho pequeno, mas muito interessante. E só para retomar um pouquinho, que a gente já viu no primeiro vídeo, a gente viu Spinoza começando o tratado, fazendo uma revisão da vida dele, né? E dizendo que aquilo que ele tinha experimentado até então não tinha feito com que ele sentisse uma alegria verdadeira na vida dele, né? E aí ele começa então essa investigação, ele começa a pesquisar. Primeiro ele detecta que nós, ou a natureza humana, ou os seres humanos, o que eles mais buscam são as honras, as riquezas, o prazer, né, os prazeres, e, e ele também não é diferente, porque ele é humano, né? E ele reconhece que muitas vezes tentou mudar o modo de vida, mas de forma muito frustrada, e mas ao mesmo tempo que ele vai fazendo essa análise, ele não vai fazendo uma análise como um moralista faria, né? Ele vai fazendo uma análise, e aí ele chega num determinado ponto e ele fala, olha, tem como eu buscar esse novo instituto de vida sem deixar de lado a minha vida, sem deixar de lado a vida como ela é de verdade, né? A vida afetiva, sem deixar de lado a honra, o prazer, a riqueza e etc. Né? Então a gente vê que ele, ele começa a mudar um pouco a noção de tradicional, de que a gente, para mudar de vida, precisa se tornar uma espécie de santo, né? Entre aspas. Não é assim que funciona. Spinoza está preocupado em eu posso conciliar as coisas, né? Eu posso transformar, mudar o estatuto ou o instituto da minha vida e, e continuar sendo eu. É isso que ele está falando, né? Não deixando de ser humano, né? Ou seja, as pessoas pensam que mudar de vida é você buscar uma coisa ultra-humana, sei lá, um ser humano que a maioria das pessoas pensa que o ser humano perfeito é aquele ser humano que tem qualidades que não são humanas, né? Na verdade. Então isso é uma contradição. O Spinoza está falando, não, a gente tem que buscar essa perfeição, no caso, essa alegria de vida, mas de forma muito concreta, né? Na vida real, como a vida é de verdade. Então, eu vou retomar aqui a leitura a partir do parágrafo 6, nós paramos no parágrafo 5, se vocês lembram, né? Ele terminou falando da honra, da riqueza e do prazer, justamente, e ele falou, em relação ao prazer, que o prazer tinha aquela questão de quando o prazer quando o prazer acaba, imediatamente a gente sente aquele vazio, né? A gente sente aquela tristeza profunda, porque ele foi eliminado, mas logo depois ele volta. Em relação à honra e à riqueza, o contrário, né? A honra e a riqueza, elas funcionam assim, quanto mais você tem, mais você quer, né? Quanto mais você quer, tem glória, tem honra, mais você quer glória e honra. Quanto mais riqueza você tem, mais você quer riqueza. Então, tem umas características diferentes do prazer, né? Mas essas coisas, a honra, a riqueza e o prazer, elas são impedimentos, né? Nós vamos ver daqui para frente que ele vai falar isso também. Elas são impedimentos, mas não são, mas são coisas que podem ser utilizadas de forma que se tornem úteis para a nossa vida e para a nossa caminhada existencial, vamos dizer assim, né? Na busca do nosso bem maior. Por isso que nós vamos continuar aqui. Vocês lembram que no final ele deu um destaque, do parágrafo 5, ele deu um destaque para a honra. Eu falei do afeto de ambição, né? A honra, ela tem esse primeiro estágio do afeto de ambição, que é aquela parte o primeiro estágio que a gente se torna escravo das outras pessoas, né? Que a gente vira um fantoche. Que a gente quer agradar, a gente quer fazer o que a outra pessoa quer, que as outras pessoas, o que a gente imagina que as outras pessoas gostam, o que a gente imagina que elas querem que a gente faça, etc. A gente vira uma marionete, um fantoche,
E aí a gente é obrigado a buscar o que elas buscam e a gostar do que elas gostam, né? Para agradá-las, justamente para receber, em troca, a honra ou a glória, né? Então, Spinoza diz, olha, a honra, para você ter a honra, você tem que se submeter, né? Você tem que se submeter. Então, deixa eu só baixar o volume do celular. Você se submetendo, você se torna um escravo, né? Se torna um escravo. Você se torna um escravo da, da sua própria, do seu próprio desejo, né? Então, isso é muito perigoso. Aí ele volta a falar, olha, tem como eu buscar uma coisa melhor do que isso? Essas coisas são boas, são maravilhosas. O prazer é maravilhoso, a honra é maravilhosa, a riqueza é maravilhosa. Tem coisa melhor do que isso? Ele fala, tem coisa melhor do que isso. E para que eu vou deixar essas coisas e buscar outras se são coisas boas? Né? Se eu já acho bom isso aqui. Não, compensa. É isso que ele está nos motivando e nos incentivando. Né? Compensa você buscar. Aí no parágrafo, eu até citei o exemplo dos influencers e dos famosos, né? Eu imagino que eles devem sofrer demais, porque para você ter honra, ou seja, para você ter seguidor, para você ter glória, fama, né? Você precisa se submeter, você tem que deixar de ser você, né? Você tem que criar um personagem. Isso para o psicológico, para a vida afetiva da pessoa é terrível, né? Então, Spinoza está falando, tem um preço que se paga, né? Tem um preço que se paga. Então, tem como a gente ter uma alegria e uma felicidade completa, que não seja uma anulação da própria vida? Tem como. É isso que ele está falando, tem como. Vamos lá para o parágrafo 6. Ele começa assim, dizendo, assim como eu visse que todas essas coisas, a tal ponto, obstavam a que eu trabalhasse por algum novo instituto, e mais ainda, que lhes eram opostas, a ponto de que eu necessariamente haveria de abster-me ou dele ou delas, fui coagido a inquirir o que me seria mais útil. Olha só que interessante isso aqui, gente. Ele está falando assim, olha, essas coisas, desculpa, a honra, a riqueza e o prazer, elas, além de serem obstáculos para alcançar esse novo instituto meu que eu estava buscando, elas ainda faziam oposição a isso, né? Então, era uma barreira muito maior do que ele estava imaginando. Então, o que ele pensou? Já que eu não consigo me livrar dessas coisas, como o moralista tradicional, que pensa assim, eu vou usar a minha razão para eu bloquear os meus afetos, para eu controlar os meus afetos, para eu não sentir prazer, eu vou negar todas as riquezas, todos os prazeres, todas as honras, etc. Isso que nós está falando. Não precisa você fazer isso. Aí ele utiliza uma palavrinha muito interessante aqui, a palavra útil. Né? Aqui começa a ética de Spinoza. É muito interessante, porque a questão da utilidade. Né? Você não vai julgar uma coisa a partir do bem e do mal, daquilo que a sua imaginação acha que é boa ou que é má. Né? Mas a partir do útil, da utilidade. Isso aqui é muito interessante. Então, olha só o que ele diz, né? Eu acabei de ler para vocês. Ele fala, fui coagido a inquirir o que me seria mais útil a partir disso, né? A partir da análise da honra, da riqueza, do prazer, dessas coisas que o povo comumente gosta, né? Afinal, como disse, eu parecia querer deixar um bem certo por um incerto. Ou seja, queria largar aquelas coisas que já são boas, prazerosas, por uma coisa que talvez não teria graça nenhuma. Né? Mas depois que me debrucei um pouco sobre este assunto, descobri, primeiramente, que se deixadas aquelas coisas, ou seja, se deixada a honra, a riqueza e o prazer, essas coisas que nós nos apegamos, eu me cingisse ao novo instituto,
deixaria um bem incerto de sua natureza, como claramente podemos coligir do que foi dito, por um outro incerto, não de sua natureza, é claro, pois buscava um bem fixo, ou seja, a riqueza, o prazer e as honras, elas são bens, porém, na sua natureza, elas são bens incertos, porque são voláteis, né? Mas ele estava buscando um que, apesar de ser incerto, de ser um bem não certo, apesar da riqueza, do prazer e da honra serem certos, mas em relação à natureza deles, eles são incertos. Já o que ele estava buscando era um bem certo, porém, em relação à sua natureza, ele tinha confiança de que esse bem era seguro, era mais seguro, né? Um bem fixo. Então, aí ele termina dizendo o seguinte, eu vou reler aqui, ó. Deixaria um bem incerto de sua natureza, como claramente podemos coligir do que foi dito, por um outro incerto, não de sua natureza, é claro, pois buscava um bem fixo, mas somente quanto à sua obtenção. Olha só, Spinoza não tem mais dúvidas de que o bem que ele está procurando é ruim, o remédio que ele está procurando é ruim, né? Ele só tem dúvidas em relação a como obter isso, mas ele tem certeza, ele já tem certeza de que esse bem é melhor, né? Mas ele tem só dúvidas em relação à obtenção disso. Aí o parágrafo 7, ele diz, olha, contudo, por uma assídua meditação, cheguei assim a ver que, então, desde que pudesse deliberar profundamente, eu deixaria males certos por um bem certo. Ou seja, a riqueza, o prazer e as honras são males certos. Estão dados e são certos, mas são males. Mas existe um bem que, apesar de ainda não obter, não ter alcançado, mas ele é o bem certo. É isso que ele está procurando. Via-me, pois, às voltas com um sumo perigo. Qual perigo? E coagido a buscar um remédio, ainda que incerto, com máximas forças, tal qual um doente sofrendo de doença letal, que quando prevê morte certa, caso não seja administrado um remédio, é coagido a buscá-lo, ainda que incerto, com máximas forças, já que nele situa-se toda a sua esperança. Olha só o que Spinoza está falando.